vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei aqui. Então, na verdade, eu sou de Fortaleza, do Ceará, e me mudei para os Estados Unidos em 2013. O meu histórico é um pouco diferente da maioria das pessoas que ensinam português aí no Brasil. Eu terminei a faculdade de Direito no Ceará, me especializei em Direito Tributário, mas como me mudei para os Estados Unidos, e o curso de Direito aqui é bastante diferente do Brasil, por exemplo, aí no Brasil, você termina um bacharelado em Direito, faz o exame de ordem e pode praticar como advogado, ou então estudar para um concurso, coisa do tipo. Aqui é bem diferente. Então, quem vem com esse diploma do Brasil, de bacharel em Direito, ou mesmo até, como no meu caso, uma especialização, quando você chega aqui nos Estados Unidos, você tem que realmente repensar. Nesse contexto, na época, meu esposo era militar e a gente precisava se mudar muito, eu decidi que seguir uma área diferente, no caso, recursos humanos, seria mais interessante que voltar à faculdade de Direito. Em 2009, aqui na Universidade de Illinois, chegou o Centro de Estudos Brasileiros, o Lehman Institute. Jorge Paulo Lehman, que vocês devem conhecer aí do Brasil, dono de várias empresas gigantescas, como a Kraft Foods, aí no Brasil, a cerveja, Budweiser. Ele doou uma quantidade significativa de dinheiro aqui para a universidade para criar um centro para apoiar as pesquisas sobre o Brasil. Então, foi numa dessas visitas aqui à universidade que eu conheci a diretora do programa de português, à época, a professora Nola Sena, que é uma pessoa maravilhosa e me ensinou bastante nessa área. Então, quando eu conheci a Nola, ela estava procurando uma pessoa para ensinar português aqui. No primeiro semestre aqui na universidade, eu era para ensinar só uma turma de português, para iniciantes. E nas vésperas de começar a aula, a pessoa que ia ensinar a maioria das turmas desistiu. Então, de última hora, eu acabei ensinando não só a disciplina, que já estava certa para ensinar, mas 3 outras aquela pessoa. Então, não só eu acabei dando aula a tempo integral, mas eu tive que ensinar uma turma extra na ocasião. E depois que a Nola saiu, a gente teve uma outra diretora visitante que passou um ano aqui. Depois ela mudou-se para Boston, recebeu uma nova proposta em Boston, e ano passado eu assumi a direção do programa como interina. Esse ano houve uma seleção permanente, uma procura nacional, para alguém ocupar essa vaga de uma forma definitiva, e felizmente eu fui selecionada. Estou muito contente com isso, porque é meu 7º ano aqui, meu 7º ano acadêmico na universidade, e isso foi como uma premiação para mim também, continuar fazendo um trabalho que eu gosto tanto, estar perto dos alunos, e não só pela língua portuguesa, mas por esse contato, essa conexão muito grande que a gente tem com o Brasil, porque a gente fala, claro, o português, uma língua pluricêntrica, uma língua que é falada nos 4 continentes aí, mas claro que a gente, sendo do Brasil, puxa um pouco para o nosso lado. Então, a cultura brasileira está sempre presente nas aulas aqui de português da nossa universidade. Então, o programa aqui estava crescendo bastante, e uma coisa interessante que a gente pensou à época foi como conectar não só os estudantes da nossa universidade, mas os estudantes de outras universidades daqui do nosso estado que ensinavam português, para que eles pudessem se conhecer melhor, saber dos interesses, compartilhar mais esse conhecimento novo para eles. Então, em 2013, a Universidade de Illinois, junto às outras 2 maiores universidades do estado, que também ensinam português, que são a Northwestern University e a University of Chicago, nós formamos uma parceria, que é esse Portuguese Language Connection. Na verdade, Illinois Portuguese Language Connection, porque ele reúne os estudantes das 3 maiores universidades do estado, de português, para não só se conhecerem, mas passarem um dia juntos, falando português, aprendendo mais sobre a cultura do Brasil. Então, é uma inovação, é uma iniciativa inovadora aqui nos Estados Unidos, e por conta disso, esse ano, na 5ª edição do evento,
nós recebemos os votos dos membros da Associação de Professores de Português aqui nos Estados Unidos e ganhamos com o prêmio de melhor iniciativa educacional. Primeira edição do evento, em 2013, nós fomos para a Universidade de Chicago. Então, nós juntamos os alunos aqui e viajamos a Chicago, são mais ou menos umas 2 horas e meia de estrada. Então, nós fomos, conhecemos os estudantes de lá, compartilhamos muitas experiências. A primeira edição do evento foi sobre arte urbana, então foi um tópico muito interessante. A gente teve a oportunidade de conhecer brasileiros que moravam em Chicago, que trabalhavam com a arte urbana lá, mosaicos belíssimos, muita coisa interessante, muitos projetos inovadores lá na região. E não só isso, a gente pôde conhecer também os estudantes de lá e o que motivava eles, descobrir um pouco sobre o que motivava eles a estudarem português. Então, na segunda edição do evento, a gente foi para a Universidade Northwestern. E também um tópico diferente. Dessa última vez aqui, na nossa primeira vez na Universidade de Illinois, a gente escolheu o tema negócios no Brasil. E na época a gente tinha uma parceria com uma empresa grande de aviação, então o estudante campeão, que teve o melhor resultado, ganhou um prêmio, uma viagem para o Brasil, para conhecer o Brasil, que é o sonho de muitos deles, né? Acho que às vezes a gente no Brasil com esses problemas, acaba meio que desencantado, e aqui, se vocês conhecerem os estudantes de português daqui, o sonho da maioria deles é passar um pouquinho de tempo aí no Brasil. Esse ano, a gente está indo para a Universidade Northwestern, e o tema do evento vai ser forró. Ana Clotilde, que é de São Paulo, meio que sugeriu o tema forró, e a gente vai ter uma banda lá que vai ensinar os alunos a dançarem e falar um pouco mais sobre essa parte da música brasileira, da cultura do Nordeste. É interessante porque ela é de São Paulo e vai falar da cultura do Nordeste. Uma ideia muito importante, porque assim, a maioria das universidades americanas adota o livro, eu tenho aqui para mostrar, o Ponto de Encontro, que é um livro muito interessante, assim, para quem não sabe nada, começa pelo alfabeto e vai passo a passo. Ele é, assim, dentre os livros que estão disponíveis aí no mercado, um dos mais comunicativos, assim, que os alunos têm mais a oportunidade, não só memorizar coisas, mas compartilhar experiências de vida e trabalhar, criar com a língua, já desde um primeiro momento. Então, como as universidades, a maioria adota esse mesmo livro, os alunos não têm muita oportunidade de explorar a literatura brasileira. Os textos são bem, assim, voltados para o ensino da língua e não estão muito abertos a expor os estudantes à variedade de textos produzidos aí no Brasil, a variedade de gêneros literários que a gente usa aí no Brasil. Então, para começar, eu não lembro exatamente em que ano eu comecei a ensinar essa disciplina aqui, de gramática avançada. O nome da disciplina é gramática avançada, mas, na verdade, é uma análise de textos, a gramática através da análise desses textos. E eu comecei usando esse livro aqui, Viajando através do Alfabeto, do Moacir. O livro trabalha com as letras, tem textos interessantes, assim, curtos, que o aluno, mesmo não tendo ainda realmente um nível intermediário avançado para trabalhar um gênero literário, ele pode desenvolver muita coisa com os textos. Então, os textos não são muito longos. No final dos textos, normalmente eles fazem um resumo do que é o texto. Tem algumas perguntas, normalmente, sobre adjetivos pátrios. Liste países com a letra A. Como se chamam os habitantes desse país? Ou liste uma cidade com a letra X. Como se chamam os habitantes da cidade com a letra X? Então, ele revisa várias coisas, várias estruturas gramaticais a partir do texto. Eu não uso somente o livro.
Eu trago muitos textos que aí no Brasil são comuns, alguns até básicos, como A Velha Contrabandista, né, do Stanislau Ponte Preta. Então, coisa assim bem simples que todo brasileiro conhece, na minha opinião, mas que eles nunca ouviram falar. Então, acho que através de certos textos você cria essas pontes, entendeu? Aí eu tipo, poxa, contrabando? Contrabando no Brasil, o que é isso, contrabando? Alfândega. Então, você acaba falando de muitos outros tópicos associados à cultura brasileira que surgem a partir de certos textos. Por exemplo, tem um texto aqui em que ele fala da geisha, G de geisha. Então, a partir daí, tem outro que ele fala sobre a prostituição, o extremo consumismo humano. Então, a partir de certos textos, a gente pesquisa outros artigos de jornal, pesquisa, às vezes, essa questão do tráfico humano, pesquisa notícias de interesse dos próprios alunos também. No começo do semestre, eu passo para eles uma lista de vários jornais brasileiros que estão disponíveis pela internet, jornais que são virtuais, onde eles podem consultar, pesquisar artigos que tenham a ver com a área de estudo deles, a área de interesse. Então, isso faz com que os alunos se interessem mais em participar e pesquisar mais durante a disciplina. É uma disciplina muito mais aberta que as disciplinas iniciantes de língua, porque aí eles já refletem mais e já podem se comunicar melhor na língua. Então, eles já têm essa flexibilidade. Eles não fazem as provas como os outros estudantes fazem. As notas deles, na verdade, são mais baseadas nos trabalhos escritos que eles produzem, nessas pesquisas que eles fazem. Então, no final do semestre, eles me entregam um portfólio, que é uma coleção de escritos que eles produziram no semestre, durante o semestre. Então, isso parte, às vezes, dos próprios alunos. Eles mesmos começam a ter interesse em pesquisar autores brasileiros, alguns têm interesse pelo Paulo Coelho, outros começam a ler outros textos aí brasileiros. Lembro que também outro aluno que a gente teve muito bom, ele estava lendo textos de Machado de Assis, mas isso por conta própria dele. Poxa, o que você sugeriria? Então, quer dizer, ele foi, se interessou. Isso é muito bonito de ver, entendeu? Que hoje ainda tem espaço para a literatura, e pelo contrário, depende muito, acho que, do professor colocar esse interesse, criar esse interesse, despertar isso nos alunos. De terminar, eu só queria dar uma palavrinha. Mais uma coisa, agradecer imensamente ao Juan, aí, professor de vocês, porque ele me ajudou a fazer um trabalho maravilhoso, que foi gravar os textos aqui desse livro, para que os alunos pudessem acompanhar, à medida que eles fossem lendo em casa, porque das primeiras vezes que eu ensinei essa disciplina de gramática avançada, foram em sala. Então, a gente criou um projeto de transportar todos esses materiais para a aula virtual. Então, o curso de gramática avançada foi o primeiro curso a ser oferecido pelo Departamento de Espanhol e Português numa plataforma virtual. E ele contribuiu bastante, gravando aí todos esses textos. Então, obrigada aí, pessoal. Obrigada, Juan, também. Mas fica o convite aí, se algum dia eles quiserem vir visitar aqui a universidade ou o curso de português, aqui é a casa deles. É outra coisa também que o nosso programa faz pelos brasileiros que chegam, a gente tenta fazer com que eles se insiram aqui na comunidade local, se sintam em casa, porque isso é um pouco difícil às vezes. A parceria da Universidade de Illinois com a Universidade de Viçosa é bastante antiga. Inclusive, eu tenho um aluno que está pesquisando isso e ele vai publicar no semestre que vem, na nossa primeira revista do departamento, do programa de português, na verdade. Então, outra coisa a ser compartilhada aí no futuro. Ok, Obrigada a você. Então tá bom, Raquel, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.